Olá, queridos, quero trazer da Palavra de Deus mais uma meditação para o seu coração. A meditação de hoje está no profeta Isaías, capítulo 41. Para iniciar a nossa meditação, leremos apenas o versículo de número 13. Assim diz a Palavra de Deus. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Meus irmãos, sem dúvida, o livro do profeta Isaías é, de fato, um dos livros mais relevantes, mais extraordinários do Antigo Testamento. Mas o capítulo 41 é o que eu considero assim uma carta especial de Deus para o seu povo. No momento extremamente difícil pelo qual o povo de Deus estava atravessando, no momento enquanto o povo está seguindo atrás de falsos deuses, no momento em que o povo está abraçando o caminho da idolatria, o profeta Isaías decide trazer ao povo essa carta de Deus, uma carta libertadora para abençoar o povo do Senhor. Que tempo era aquele? O tempo do capítulo 41 de Isaías era de fato um tempo de adversidade. Isaías 41, 17 diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Enquanto o povo estava focado na idolatria e nos falsos deuses, era inevitável que os problemas sobre o povo viessem a aumentar. Mas a carta de Deus dizia que no tempo de adversidade era preciso que o povo se apresentasse de forma solidária e misericordiosa para com o seu irmão. Isaías 41, versículo 6 diz assim: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Se você conhece o contexto deste versículo, é claro que o contexto desse versículo fala daqueles fabricantes de ídolos que estão se unindo um ao outro para criar uma indústria de idolatria capaz de persuadir as multidões. É isso que esse versículo, no seu contexto, está dizendo. Mas o que Isaías está dizendo ao colocar este versículo no contexto da sua carta ao povo? O que Isaías está dizendo é que se o artesão se une para construir uma idolatria capaz de enganar as pessoas, o que Isaías está dizendo é que nós, como igreja, veja o final do capítulo 41, precisamos nos unir às pessoas de Deus, anunciar as boas novas de Deus de forma solidária, de forma misericordiosa, capaz de alcançar as pessoas e trazê-las de volta para o reino do Senhor e para perto de Deus. Nesta carta de Deus, o tempo de adversidade precisa ser também, segundo Isaías, um tempo de confiar e não ter medo. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 41, 13. Porque eu, Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. A palavra continua dizendo assim, não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías 41, 13 e 14. A palavra diz mais, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o Rei Eterno de Jacó. Isaías 41, 21. Essa carta de Deus informa que não há nada, nem ninguém que possa ser comparado ao Senhor nosso Deus. Isaías 41, de 1 a 4, é na verdade a afirmação de que não há outro Deus e que não há um Deus tão poderoso quanto Jeová, o Senhor nosso Deus. Sabe, queridos, na adversidade é tempo de lutar e de não desistir de lutar. É verdade que quando as batalhas surgem, muitos lutam, mas não ganham a batalha porque desistem de lutar quando a batalha ainda está bem no meio. A Bíblia diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, diz a Bíblia, perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo, diz a Escritura, tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo serão. Isaías 41, 11 e 12. Já pensou você entrar numa batalha com a certeza de que seu inimigo já está derrotado? Essa é a carta de Deus para você hoje. Não temas, Deus o ajuda a vencer também, mas essa batalha contra os falsos deuses e contra a idolatria. Em último lugar, qual é o recado de Deus e do profeta Isaías para o seu povo?
O grande recado do profeta é que esse é um tempo de entregar a vida nas mãos de Deus. Isaías sabia que o porto mais seguro, o lugar mais firme para uma pessoa que crê e ama o Senhor é estar firme e segura nas mãos de Deus. Isaías diz assim: você é meu servo, está do meu lado, escolhi você. Não o abandonei, diz o Senhor. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a vocês. Diz a Bíblia: eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, eu vou segurá-lo pela minha forte mão. Isaías 41, versículos 9 e 10. Entende por que hoje você pode confiar em Deus e abandonar a idolatria, os falsos deuses, sair desse caminho de derrota pelo qual você está trilhando e confiar no Senhor? Creia nisso. Essa carta de Isaías 41 é uma carta de Deus para você. Como hoje a igreja precisa também ser despertada e ser lembrada que muitas pessoas estão hoje precisando ouvir essa mensagem. Se você hoje é um cristão, se você hoje tem Jesus e já abraçou o Evangelho de Cristo, você precisa ser um anunciador destas boas novas. Isaías 41, 26 diz assim: quem anunciou isto desde o princípio para que o possamos saber? É compromisso meu, é compromisso seu se tornar um anunciador dessas boas novas. Lembra do que diz Isaías 52, 7? Oh, quão belos são pelos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e dizem a Sião: o seu Deus reina. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida igreja de Cristo, que Deus abençoe e capacite sua igreja a continuar proclamando esta mensagem, a anunciar essa carta de Deus para todos os homens. Que Deus a todos abençoe.